E quando você pega essas histórias, você vê que elas dialogam com todo mundo. Criança ficava perto de Jesus, adulto. E elas têm uma sensibilidade tão grande. Eu acho que pelo menos uma eu poderia, em um minuto, dar uma explicação aqui, porque essa parábola ela é muito conhecida. Galera que está em casa, do filho pródigo. Tá. Eu vou contando enquanto... Galera, a parábola do filho pródigo. Essa parábola do filho pródigo ela está em Lucas. E Jesus conta o seguinte, para quem não conhece, vou resumir aqui. Certo pai tinha 2 filhos. E eu acho que essa parábola tem tudo a ver com o PrimoCast, porque ela conta de negócios, de família e tudo mais. Certo pai tinha 2 filhos. O mais moço chegou para ele e falou assim, pai, eu quero a parte dos bens que me compete, eu quero a minha parte na herança da família. E o pai dividiu os bens entre o filho mais moço e o filho mais velho. O filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá gastou todo o recurso da família, todos os dividendos. Ele gastou todo o dinheiro que o pai tinha dado, com mulherada, bebida, balada, droga, tudo que você pode imaginar. Depois que ele gastou tudo, veio àquela terra uma grande fome. E esse filho, agora desesperado, correu para alguém lá, pedindo emprego, ninguém dava nada para ele. Aqueles amigos da farra, quando ele tinha dinheiro, caíram fora. E ele foi morar no meio dos porcos. Foi a única coisa que ele conseguiu. Um cara falou assim, olha, eu deixo você morar com os porcos e quando eu jogar comida para os porcos, você briga com os porcos e pega um pouco de comida para você. E lá no meio dos porcos, aquele filho pensou, gente, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com abundância e eu aqui morro de fome? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou levantar, eu vou para o meu pai e vou dizer para ele, pai, eu pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim pelo menos um funcionário da sua empresa. E ele levantou e foi para a casa do pai. Quando o pai o viu ao longe, o pai correu, o abraçou, o beijou, colocou um anel no dedo dele, sandálias nos seus pés e começou a festejar. O filho mais velho, aquele lá do começo da parábola, estava trabalhando e quando ele chegou à porta, ele escutou o som das músicas, das danças, perguntou, o que é isso? O seu irmão voltou e o seu pai o recebeu com alegria. Indignado, ele não queria entrar. O pai saiu da festa e foi até o portão conversar com esse filho mais velho. Meu filho, era importante que nós comemorássemos, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí, eu contei a parábola para o pessoal aqui, Thiago. Essa parábola ela me levanta várias perguntas. Já que eu estou no PrimoCast, a primeira pergunta que essa parábola me levanta é o seguinte, pô, que sacanagem. Porque o filho empreendedor foi o que ficou em casa. Injusto, parece injusto. O vagabundo que perdeu tudo é que vira o herói. Tanto é que a parábola leva o nome dele, a parábola do filho pródigo. Sem contar que pródigo significa gastador. Pessoa que gasta sem pensar, e perdulário. Não faz sentido. Outro problema da parábola. Jesus esqueceu de contar o final dela. Porque ela termina com o pai deixando a festa lá dentro e vindo até a porta, tentando convencer o mais velho a entrar, e não fala se ele entrou, se ele não entrou. Aí quando a gente analisa essa parábola dentro de todo o escopo de Lucas, ou seja, quando você vai a todo o capítulo onde essa parábola está escrita, você descobre uma coisa formidável. Depois você pode ver com calma na sua casa Lucas capítulo 15. Na verdade, essa parábola do filho pródigo é a sequência de 3 parábolas, é uma trilogia. Tudo começa assim. Lucas capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então a cena é o seguinte, lembra que a gente descreveu lá no início como é que era uma casa, que Jesus até nasceu na manjedoura lá em Belém? A galera lembra? Sim. Tinha um cômodo aqui da família, um quarto de hóspedes, embaixo aqui ficava o pátio com os animais, e a maior parte da relação social das famílias era no telhado das casas por causa do calor. Então, quem comia no alto de um telhado era visto por quem passava aqui na rua. Então os fariseus passando aqui na rua, olharam lá para o alto e viram lá em cima do telhado da casa Jesus comendo com publicanos e pecadores e começaram a reclamar. Esse aí come com publicanos e pecadores, recebe esse pessoal, está errado. Começaram a gritar. Jesus sai de lá de cima, desce as escadas, deixa os publicanos e pecadores lá na mesa, desce, vem até a porta e fala com eles assim, vocês estão chateados? Eu vou contar 3 historinhas para vocês.
Aí ele conta primeiro a história de uma ovelha que se perdeu. Ele fala assim, um homem tinha 100 ovelhas, Muito bom, né? perdeu uma ovelha, largou as 99 seguras aqui e foi para o deserto atrás daquela que tinha se perdido. Quando achou, ele ficou feliz. Pois assim também é no céu. Há mais festa por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Vou contar outra historinha para vocês. Uma mulher tinha 2 moedinhas. E para quem não conhece o contexto, essas moedas eram o seguro de vida da mulher, tá? Não vou entrar em detalhe não, mas perder aquela moeda era perder a apólice de seguro de vida dela. O marido morreu, o que ela tinha era aquilo. Aí quando ela perdeu uma das moedas, ela varreu desesperadamente a casa dela até achar a moeda dentro de casa. Quando ela achou a moeda, ela ficou tão feliz que foi comemorar com as amigas. Aí Jesus repetiu, assim também é no céu. Há muita felicidade e festa por alguém que estava perdido e se acha. Aí vem a trilogia. Agora eu vou contar uma outra parábola para vocês. A parábola de um pai amoroso e 2 filhos perdidos. Como assim? A primeira parábola trazia... Opa! A Cara, primeira calma parábola... a parte de Jesus batendo nos vendilhões é depois. A primeira parábola era a parábola de um animal perdido fora do rebanho. Correto? O animal sabia que estava perdido, porque o animal sabe quando está perdido. O cachorro, você tem um cachorro lá, se o seu cachorro se perder, ele sabe que está perdido, então até que ele tenta voltar para casa. Sim. Então tem a realidade de alguém perdido fora e que sabe que está perdido. Na segunda parábola da moeda, eu tenho a realidade de alguém que estava perdido dentro de casa, porque a moeda foi perdida dentro de casa. E moeda é um objeto, moeda não sabe que está perdido. Então se na primeira eu tenho alguém perdido fora e que tem a consciência que está perdido, na segunda parábola eu tenho alguém perdido dentro e que nem sabe que está perdido. E na terceira parábola, chamada parábola do filho pródigo, que eu prefiro chamar de a parábola do pai amoroso e os 2 filhos perdidos, você tem a realidade do filho pródigo, que é a semelhança da ovelha, estava perdido fora e sabia disso, e o filho mais velho, que estava perdido dentro de casa e nem tinha consciência disso. E no final dessa parábola, Jesus, de maneira magistral, ele termina a parábola do filho pródigo falando que o pai estava à porta, tentando convencer o filho mais velho a entrar e comemorar com ele. Jesus estava onde? À porta de uma casa, conversando com escribas e fariseus, tentando convencê-los a entrar e comemorar com os publicanos e pecadores que estavam lá dentro. Olha lá. Cara, que incrível, Eu dei né? só um resumo, assim, pra você ver a profundidade dessa... Sim. Não, é muito profundo. Cara, o que eu tiro do filho pródigo, assim... Nossa, é que tem tantas coisas. E o que você falou agora foi tão profundo, porque quando ele falou isso, ele começou a falar sobre essa parábola, me corrija se estiver errado, porque ele estava falando com os fariseus, né? Exatamente. Foi uma grande indireta para os fariseus, né? Você tinha saído na hora, assim, ele estava comendo com publicanos e pecadores no alto de uma casa. Perfeito. Aí os fariseus passaram aqui na porta e começaram a reclamar. Esse cara aí fala que é santo, mas ele está recebendo pecadores e comendo com eles. Perfeito. Jesus deixou os publicanos e pecadores lá em cima, desceu a escada, veio até a porta dessa casa e contou as 3 parábolas para eles. Sim. Sendo que a terceira termina com uma cena idêntica àquela em que ele estava. É muito sábio. O que eu tiro do filho pródigo aqui são 2 coisas. Primeiro, quando o filho ele quer antecipar a herança, né, ele pega essa herança, ele vai para a cidade, né, e aí simboliza a gente indo sem conhecimento, com um excesso de confiança, um pouco de ganância, querendo curtir a carne, aí você vai curtir, vai beber. Irresponsabilidade. Irresponsabilidade, né? E chega uma hora, e aí você tá cheio de amigos, tá todo mundo junto, você tá com grana, todo mundo tá curtindo com você, aí começa a acabar o dinheiro, ele perde as amizades, perde todo mundo, começa a ficar sozinho e se vê, cara, trabalhando num chiqueiro lá, né? Perto dos porcos. E para os judeus isso daqui era uma humilhação incrível, né? E aí, aqui vem um momento onde todos passamos. E muito. Que é o momento onde você se arrepende, mas você fica envergonhado. Porque como que o diabo funciona, né? O diabo ele pega o seu erro, aí ele expõe seu erro, te faz sentir envergonhado pelo seu erro, te faz sentir medo de expor seu erro, e aí você, às vezes, nem para Deus você tem coragem de pedir perdão, porque você fica tão envergonhado, e aí você guarda isso como um segredo dentro de você, e aí quanto mais tempo aqui dentro, mais enraizado, mais difícil de sair, e naquele momento onde o filho pródigo tinha antecipado a herança, ido curtir sozinho e viu que tinha dado problema,
ele percebe isso, ele fica envergonhado e com medo de voltar. Né? Ele fica, meu Deus, quando chegar, como que vai ser? Como que meu pai vai me receber? Seria melhor trabalhar lá, lascado, do que aqui. E aí o pai tá de braço aberto, né, cara? Até o pedido dele casa com o que você está falando, que ele fala o seguinte: direi a meu pai, pai, Ele treina, pequei ele fala. contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim apenas um dos teus trabalhadores. E em grego tem 3 palavras para trabalhador, ou escravo, ou servo. Você tem a palavra doulos, você tem a palavra mistios, e você tem a palavra paides. Paides era um trabalhador doméstico que era quase como um filho adotivo da família. Sabe aquela pessoa que vai crescendo ali com a família, que está há muitos anos ali na família? É o paides. O doulos é o servo de um modo geral. E o mistioi é aquele que só trabalha pela diária. Ele não é um funcionário do PrimoCast, não. É o cara que você contratou só para consertar a lâmpada ali, ele vem, conserta a câmera e vai embora. Frila. Pronto. Frila. Ele pediu para ser um frila. Eu não quero nem continuar morando, eu só me dar um dinheiro mais e ainda vou continuar. Não é nem que eu quero, é que eu não mereço. Eu não Eu sinto não que eu mereço, não né? mereço. Aí esse lance do pai abraçá-lo, isso é incrível, porque no Oriente Médio, um homem de idade não corre. É desonroso. Sim. É muita humilhação. E a Bíblia fala que quando o pai o viu ao longe, o pai correu ao seu encontro. Por quê? Se o filho viesse andando e passasse pelos funcionários do pai, pela cultura do Oriente Médio, eles iam bater nele, não iam deixar ele chegar na casa grande. Eles não iam deixar. O pai correr, o pai assumiu para si uma humilhação para que o olhar dos outros voltasse para o pai, não para ele. E o pai o abraça e o beija. Então só pode beijar no rosto. Sim. Só pessoas iguais se beijam no rosto.